E falando em envolver todas as torcidas, ai. Porque é aquela história que a gente sempre fala aqui do Clube dos Secadores. Quem é Palmeiras está torcendo para o Palmeiras. Quem não é Palmeiras está torcendo para o Chelsea, pelo menos na sua grande maioria. O Cuéllar, que fez sucesso aqui no futebol brasileiro, jogando pelo Flamengo, e que a nação rubro-negra tem um carinho grande por ele, declarou isso aí, em entrevista ao Band Esportes. Obviamente, vai ser muito competitivo. Vou torcer pelo Palmeiras. Joguei no Brasil. Sou sul-americano. Desde 2012, o título não fica na América do Sul. Vou torcer muito para o Palmeiras ser campeão. E aí, Zinho, você que conhece como ninguém a nação rubro-negra, você imagina o zum que tá dando isso aí. Bem-vindo ao clube, Cuéllar. Bem-vindo ao clube. Você conhece bem essa história. Não tem jeito, né? A gente... Conheço bem essa história, né? Porque, assim, infelizmente, né? A gente é profissional e a gente tem que exercer uma função de dar opinião. E eu acho que o Cuéllar, ele está muito certo. Eu também sou dessa... Qualquer time brasileiro que estivesse jogando contra qualquer europeu, eu vou torcer pelo Brasil, eu vou torcer pelo clube brasileiro. Ah, mas teve a rivalidade, você jogava no Flamengo e tem rivalidade contra o Vasco, contra o Fluminense. Ah, você jogou no Palmeiras, tem... Cara, mas eu penso o seguinte, se o Brasil ganha, se o país sul-americano ganha, é bom para todos que trabalham nesse local. Eu lembro uma vez que eu cheguei no Japão e um jogador brasileiro, né, o Rui Ramos, que foi o grande cara lá para começar o futebol no Japão e nos representou. Depois chegou o Zico, tudo, mas no início tudo foi ele. E eu lembro que eu cheguei no Japão em 95, em janeiro, ele me deu um abraço, eu não conhecia ele. Sabe o que ele falou para mim, João? O quê, rapaz? Muito obrigado. Muito obrigado. Você não sabe o que representou para mim, aqui no Japão, o Brasil ser campeão do mundo em 94. Porque eu sou o Brasil aqui, eu ralei, eu suei aqui, é difícil, né? Adaptação, a aceitação. E o Brasil ganha, a nossa moral eleva aqui como profissional do futebol. Então, o Cuéllar, eu sou sul-americano, eu joguei no Brasil, eu vou torcer para um clube brasileiro, vai ser bom para os países sul-americanos, né? Essa coisa, o europeu sempre está lá na frente, sempre ganha todas. Então, seria muito bom, sim. Eu, particularmente, assim, claro, pela minha história no Palmeiras, aí foge a parte do comentarista, porque é um europeu contra um brasileiro, claro que eu já torceria. E pelo Palmeiras, eu estou torcendo e muito pelo Palmeiras. Sem dúvida. É que é aquilo, né? A gente, quando começa a trabalhar, né, na área esportiva, a gente tem uma visão profissional da situação, né? A gente enxerga de uma maneira diferente. Muitas vezes o público não entende isso. Agora, o torcedor... Mas vocês estão torcendo né, pro Chelsea? Não, né? É bom pro futebol brasileiro. Agora, a galera... o Palmeiras torcedor... não é o Brasil no Mundial. O Palmeiras é o Palmeiras. O Palmeiras é o Palmeiras. E a torcida do Palmeiras torce pro Palmeiras. Exatamente. Os outros todos vão torcer contra. Mas aí é o que eu estou falando, Pascoal. Por exemplo, nós que somos profissionais e trabalhamos com o esporte, mesmo não sendo palmeirenses em muitos casos, para nós é ótimo que o Palmeiras seja campeão do mundo. Valoriza o futebol brasileiro, o futebol sul-americano. É isso aí. Mas aí é que está o torcedor, que está ali naquela da paixão, da emoção, que é o cara que se diverte, que é o cara que consome, que é o cara que sustenta tudo isso, né? Porque é o cara que vai, que compra. Ele não aceita isso muito bem quando tem um cara identificado com o clube dele e fala isso. Aí dá uma confusão na cabeça da galera, né? Mas está dizendo com respeito ao Flamengo. né? Com respeito ao Flamengo. Porque no caso, por exemplo, vamos supor que um ídolo do Corinthians... Não ouvi ninguém falar isso até agora. Mas vamos supor que um ídolo do Corinthians falasse assim, eu vou torcer para o Palmeiras no Mundial. Aí um ídolo de times que tem rivalidade com o Palmeiras. São Paulo, o Flamengo tem uma rivalidade agora constituída. O Neto falou que está torcendo para o Palmeiras. O Neto falou, rapaz. Sinceridade. Mas aí, então quer dizer... o Neto jogou no Palmeiras. Jogou.
É fato. Em 89. Mas assim, tem isso, né? A gente tem que... a galera... Neto. Um beijo, Netão, que sempre nos acompanha. A galera não entende muito bem isso, não. Mas a gente também tem que entender a cabeça do torcedor, né? Mas o Cuejá é colombiano. É colombiano. Claro. É colombiano. A visão dele é diferente do... É que ele você tem razão, Pascoal, ele é colombiano, realmente. E ele tem uma visão diferente, você está coberto de razão. Mas pensando com a cabeça da galera, ele é muito identificado com o Flamengo, né? O torcedor do Flamengo ficou muito triste quando ele foi embora. Davi Luiz vai torcer para quem? Aí, Davi Luiz. Era bom alguém entrevistar o Davi Luiz, pena que agora não tem esse acesso. Ele está jogando no Flamengo. Senão ele ia ter que responder essa pergunta. O Davi é corintiano de infância, né? Deixa ele quieto lá, não faz isso. Ele tá lá no Flamengo. Alô, Davi! Que, aliás, não joga contra o Dax, mas está se recuperando. Mas é interessante isso aí, né? O Davi Luiz está na história do Corinthians em 2012. Quem sabe o Thiago Silva vai estar na do Palmeiras agora. O Davi foi vice pro Corinthians, é verdade. Esses dois já fizeram a dupla. Mas o que eu quero dizer do Cuejá era o seguinte, o Cuejá, ele declarou isso, e aí a torcida aqui fica na bronca, porque ele é um jogador que a torcida do Flamengo gosta muito. E aí o torcedor não entende muito bem essa parada, não, Pascoal. Ele não jogou bem hoje. E ele jogou bem hoje. Jogou, Aliás, o guerreiro, né? Brigou, né? Brigou mesmo quando errava. Tava guerreiro ele hoje. Atropelou uns caras de vez em quando, nós atropelamos. Aquele modelo do Cuejá, né? Aquele que a gente conhece bem daqui, né? Atropelada aqui, uma chegada ali. Então, ele foi bem no Flamengo, ele foi muito bem no Flamengo. Não, foi bem no Flamengo e jogou bem hoje. Mas o segundo volante lá é bom jogador, o segundo volante, que é da seleção. Aquele que chegou toda hora na área. Box to box, velho. Aquele que bateu de fora da área ali, ó. Ele dá um tapa na bola assim. Ele deu, eu não sei se ele tem a defesa, mas ele deu um tapa na bola com a certeza que a bola entraria. Não temos não, Pascoal. Porque ele bota o pé na bola assim, ele bate, depois ele fica olhando assim, nossa, o goleiro pegou. E o goleiro pegou. Agora, o João, tudo bem, eu acho que a visão do colombiano é um pouco diferente da visão do brasileiro, de uma forma geral. Ele foi muito bem. Ele respondeu mais como colombiano do que... Como sul-americano. Não, como jogador do Flamengo, ter sido do Flamengo. Joguei no Brasil. A torcida do Flamengo é que foi incomodada. Joguei no Brasil e sou sul-americano. Quero ver o troféu de volta. Eu acho que a visão dele é uma visão sul-americana. É compreensível, né? Muito compreensível. Mas eu sei que a torcida do Flamengo não vai gostar. Não vai gostar. Ô, João, você uma visão de um profissional, gente. Ele não falou como uma visão de um torcedor, né? Isso, ainda mais do Flamengo, que teve uma visão aqui. Profissional. O Pascoal falou não falei sobre o quê? Não, o Pascoal falou do Cano agora, né? O cara tem só 22 anos, chegou aquele Cano, o segundo volante. Daquela bola e tal. Não é o Cano do Fluminense. Uma pergunta para o senhor. Pergunta, eu fico honrado quando os meus ídolos da reportagem... O que achou da atuação de Michael? Não deu tempo de achar, Michael, né? Aliás, muita gente reclamou na rede social que o Léo Jardim deveria ter colocado ele mais cedo um pouquinho. Então eu acho que ele não pegou moral ainda lá, né? Ele não chegou agora. A primeira bola que deram pra ele, deram no alto. Pô, o cara de 3 metros do lado dele, o cara cruzou pro Michael. Assim, ele não tem moral ainda, assim, porque ele acabou de chegar, a moral de estar jogando, ter feito gols, etc. Então o técnico... foi deixar aqui no Brasil, evidentemente, todo mundo queria que ele entrasse logo. Sim, muita gente falou isso. Antes e tal, põe logo ele, mas aí ele não teve oportunidade, porque o próprio time, eu acho que não está acostumado a jogar com ele, né? Não. E aí também o cara pôs duas flechas. Dele, né? Mas o cara, o técnico também, tudo bem, tá cotado até. Leonardo Jardim. Esteve cotado para vir para clubes do Brasil. Sim, e tal, um bom técnico. Ganhou, né? Ganhou o Campeonato Francês já, etc. Ganhou com o Mônaco. Mas quando ele botou... revelou o Mbappé. Quando ele botou as duas flechas, ele tirou os 2 arcos, né? Inclusive o Pereira, o brasileiro, ele tirou os 2 meias. Matheus Pereira, é um muito bom ponto, hein? Aí ele tira os 2 caras e põe 2 atacantes para correria, mas ele perde aqueles que fariam os arcos. O Leonardo Jardim, eu acho, assim, que não adiantou ter as flechas sem ter os arcos. O Matheus Pereira, quando ele tirou, eu confesso para você que eu fiquei também pensativo, sabe por quê? É bom jogador, hein? O cara é bom jogador e estava batendo bem na bola, passou uma casquinha da trave de canhota, ele traz para cá, para a esquerda, bate de canhota, tira uma casquinha da trave. Tem até torcedor que ainda levanta a mão pro céu e vai dizer, pelo amor de Deus, como é que essa bola não entrou? Porque ele estava jogando bem, ele é bom jogador, bateu uma falta na barreira, tudo bem, mas estava armando o time direitinho. Eu acho que na composição dá para colocar o Michael, mas tem que botar a bola na característica do Michael. O Michael é um jogador de puxar contra-ataque. É o jogador da velocidade, do 1 contra 1. Se você der bola no alto pro Michael, não vai chegar. Você tá vendo aquela tarja ali, ó, que tá escrita ali, ó, a pergunta.
O Fabrício da Fiel, você que fez isso aí, Fabrício, né, Fabrício da Fiel? gosta. Você bota gasolina na fogueira. É por essas e por outras que o Thiago Silva fica falando lá fora, lá. Não estão respeitando então o Chelsea, né? Chelsea é esse bicho papão todo. Mas essa pergunta é melhor do que a anterior, que a anterior era Davi com Golias. Não é, a gente acabou de falar que desde o início que a distância é muito próxima, muito mas foi o treinador do Palmeiras que falou. Mas não é mais, né? Não claro que ele vai falar isso. Jogo falado. O Abelito vai dizer que é o Davi contra o Golias. O Abelito vai mostrar para os jogadores e tal. É o jogo Não, mas falado. aí eu tô defendendo o nosso Fabrício. Porque ele botou porque foi o treinador do Palmeiras que falou. Agora, então tem que defender o Fabrício. Mas agora ele botou ali, esse bicho papão todo, né? No momento, não. E faz tempo que o Brasil não leva, né, um time tão bem preparado. É o que a gente está falando desde o início. Inclusive fisicamente, além de tecnicamente, fisicamente preparado para botar correria. Em geral, vou olhar para os últimos anos. O Flamengo de 2019, do Jesus, que era um time extraordinário, mas chegou lá, final de temporada, bem cansado. Exatamente. Né? Bem destruído, né? O Grêmio, eu vou falar uma frustração minha. Porque em 17, o Grêmio chega, em 2017, ganha a Libertadores da América com uma autoridade, mas ganha jogando bola. Jogando bola. E a gente estava lá na transmissão desse jogo, lá na Argentina, no campo do Lanús. Isso. E última vez que o Luan fez uma boa partida. Né? O Luan arrebentou com o jogo de novo. Né? 4 anos e meio. Né? Meu senhor, aí vai pro Mundial. É irônico esse jogo, né? Vai pro Mundial, vai jogar contra É sincero, pronto. Vai jogar contra o Real Madrid. E aí, Pascoal? Primeira bola dão no Cristiano Ronaldo. Jeromel. Você viu do Jeromel? O Jeromel. Jeromel vem e vai enreitar o cara. Dá logo no tendão dele. Dá aquela agulhada no tendão de Aquiles. Aqui na... Aí o homem virou uma onça. E Renatão falando, eu joguei mais que o Cristiano Ronaldo. Grande Renatão. Alô, Renatão. Renato também disse ter uma declaração agora. O Renato falou lá para a Rádio Gaúcha que se ele estivesse no Grêmio, o Grêmio não cairia. Ele tinha certeza. Renato Gaúcho conversou lá com os companheiros da Rádio Gaúcha. O Fabrício, você que Fabrício gosta de colocar gasolina na fogueira. Você vai colocar aquele Twitter no ar aí, Fabrício? Vai botar, Fabrício? É a opinião da galera. A gente bota aqui, ó. We Brothers. Sei que vocês não estão prontos para ouvir isso. Não estamos mesmo. Mas o Lukaku é um Obina com vidro elétrico. Para tudo. Eu realmente não estou preparado, Edu, para ouvir isso aí. Você tem razão. Olha, o Thiago Silva fala lá, ele tem uma certa... Isso tudo chega lá, hein, gente? O mundo hoje isso aqui é os caras lá no Brasil. Mas a galera... Aí o Turrel vai botar lá no telão, os caras lá da ESPN do Brasil. Eu não concordo com isso. Não concordo. Não concordo. O Obina foi legal. O Obina no Flamengo... Obina melhor que eu. Nossa! O Obina no Flamengo, então, tinha uma legião de aliás, o Obina jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras também. Mas... Como é que é o nome dele? Edu? Não dá. Lucas. Lembra que eu contava pra você aqui? Lembra aquele jogo Brasil e Bélgica? Nossa Senhora. Estão lembrados? 2018. Tratou, passou por cima. Aí o que o treinador espanhol fez? Lukaku, você não vai jogar de centroavante, você vai jogar lá do lado Roberto Martínez. Lá em cima do Marcelo, lá do lado direito. Que estrago, hein? Nossa Senhora. Eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto nem de lembrar disso. É isso aí. Aliás, o que foi o Obina, meu amigo Fabrício? Ele fez 3 gols no Corinthians? Palmeiras 3, Corinthians 0, em Presidente Prudente, Obina fez 3 gols. O Obina é um jogador folclórico, mas o Obina foi um centroavante de gols decisivos, importantes. No Flamengo ele fez gols de título de Copa do Brasil, livrou o Flamengo do rebaixamento, fez esses gols aí do Palmeiras contra o Corinthians. O Obina merece todo respeito. Um abraço, Obina, que recentemente... Você chegou a jogar com o Obina no Flamengozinho? Não, né? Ele veio depois de você um pouquinho, né? Não, bem depois, mas bom atacante, um cara carismático. A torcida do Flamengo realmente o elogiava, né? Criticava também, mas veio aquela musiquinha, né, que é melhor do que o Eto'o. Mas assim, é claro que assim, é uma brincadeira, né, do nosso internauta, legal, colocar, mas
o Lukaku tá jogando no futebol europeu há quanto tempo sendo protagonista, né? Foi na Inter de Milão, é agora no Chelsea, é na seleção da Bélgica, fazendo gol, jogando contra os melhores times, contra os melhores jogadores, disputando um nível altíssimo, né? A comparação não foi legal. Não